Existe um enigma cósmico que tem fascinado mentes curiosas ao longo dos séculos: a expansão do universo. Olá, este é o If Science e hoje responderemos esse enigma. Eu tenho um aviso: o Big Bang não é uma explosão. Isso mesmo, o modelo Big Bang, atualmente conhecido como modelo cosmológico padrão, também chamado de Lambda Dark Matter, se trata de um modelo de evolução cosmológica. Não foi uma explosão, e sim uma expansão. Bom, vamos começar do começo. Vasty Slipher, lá em 1914, deu uma olhada nas galáxias espirais e percebeu que quase 90% delas estavam emitindo luz vermelha. Foi um sinal de que o universo estava se espalhando. Imagina só, a luz de uma galáxia ficando cada vez mais vermelha à medida que se afasta da Terra. Isso só afirma que o universo estava se expandindo mesmo e ajuda a entender melhor como as coisas começaram. Em 1931, veio a dupla dinâmica, Edwin Hubble e Milton Romanson. Eles pegaram uma ideia genial da astrônoma Henrietta Leavitt, que percebeu que quanto mais brilho uma estrela cefeida tinha, mais rápido ela piscava. Ao analisar como as estrelas cefeidas em galáxias distantes brilhavam e piscavam, calcularam as distâncias até essas galáxias, o que levou à formação da Lei de Hubble. No ano de 1923, Hubble ganhou reconhecimento ao detectar uma variável cefeida na galáxia de Andrômeda, utilizando os resultados de Leavitt. Em 1929, publicou um estudo sobre distâncias de nebulosas e o desvio espectral. Ele se tornou um dos astrônomos mais importantes da história, sendo homenageado com o nome do telescópio Hubble, lançado em 1990 pela NASA. Com a descoberta de Edwin Hubble e Milton Romanson, foi mostrado que as nebulosas não eram apenas nuvens de gás, como se pensava. Na verdade, eram galáxias inteiras, tão longe que a nossa Via Láctea é só uma pequena parte do universo. Em 1931, o padre cosmólogo belga Lemaitre propôs que essa aparente separação entre as nebulosas e o espectro avermelhado pode ser devido a um efeito Doppler aparente. Mas e o que é o efeito Doppler? Levando em homenagem ao cientista Christian Doppler, esse efeito é o desvio para o vermelho associado ao movimento do afastamento das galáxias e pode ser observado tanto para o som como também para as ondas luminosas. Sabe quando uma sirene de ambulância passa por perto? O volume da sirene aumenta quando ela se aproxima, apresentando um som mais agudo, e quando se afasta, fica mais grave. Isso ocorre devido ao movimento da fonte do observador ou de ambos, e nos mostra que o observador não ouve a frequência real da fonte, mas sim uma frequência aparente. No espectro visível, a luz vermelha apresenta menor frequência, resultando no desvio para o vermelho, redshift. Se uma galáxia ou estrela se afasta, ocorre um redshift, diminuindo a frequência aparente em relação à frequência real. O oposto acontece se a galáxia ou estrela se aproxima, causando um blue shift, com a frequência aparente aumentando em relação à frequência real. As galáxias se afastam devido à expansão do espaço. Usando o efeito Doppler, podemos identificar se uma galáxia se afasta ou se aproxima com base nas recepções das ondas luminosas. Considerando a alta velocidade da luz no vácuo, o efeito ocorre apenas em objetos que se movem muito rapidamente. Embora ultrapassar a velocidade da luz seja impossível, nada supera a velocidade da luz. Você conhece as letras do alfabeto grego, alfa, beta e gama? Bom, houve um trabalho em 1948 proposto por Gamble e Alpher, no qual sugeriram um universo primordial dominado pela radiação. Depois, Hans Bethe foi convidado por Gamble para colaborar com o artigo só para que as iniciais deles formassem essas três letras, alfa, beta e gama. Nos primeiros momentos após o Big Bang, as temperaturas eram muito altas. Formou até uma sopa quente de partículas de matéria, contendo prótons, nêutrons e elétrons. À medida que foi se expandindo, foi diminuindo até chegar em 1 bilhão de Kelvin. Isso ocorreu por volta de 3 minutos depois do começo. Na nucleossíntese primordial, se originaram os principais elementos do universo, permitindo a criação de núcleos leves, por meio do processo de fusão, formando hidrogênio, deutério, hélio e lítio.
A recombinação é o nome do processo dado à era em que a temperatura diminuiu até chegar a 3000 Kelvin. A esta temperatura, os elétrons foram capturados pelos núcleos, formando elementos neutros mais estáveis. Após a recombinação, a luz pode escapar para o restante do universo. Isso não acontecia antes, pois os elétrons livres saltitavam por todas as direções, colidindo com os fótons. Alpher e Hermann concluíram que a luz proveniente desse processo inicial ainda poderia estar presente no universo, com um comprimento de onda de aproximadamente 1 milímetro e, portanto, estando situada na região de micro-ondas do espectro eletromagnético. Já pensou ganhar um prêmio Nobel acidentalmente? Bom, com o objetivo de estudar as fontes de rádio, Arnold Wallace Stadions e Robert Woodrow Wilson trabalharam junto nas dependências da Bell Telephone Laboratories em 1964, quando constataram acidentalmente a radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Pesias e Wilson captaram ruídos em seus sinais medidores pelo radiotelescópio, sem saber naquele momento que estavam diante de uma das evidências que seria um marco na história da teoria do Big Bang. James Peebles e Robert Dike, dos laboratórios de Princeton, estavam pesquisando sobre a radiação cósmica de micro-ondas e foram informados por Pesias e Wilson sobre a detecção da mesma. O Prêmio Nobel de 1978 foi dividido entre Pyotr Leoninovich Kapitsa pelas suas invenções básicas e descobertas na área da física das baixas temperaturas, e os responsáveis pelo radiotelescópio da Bell Telephone Laboratories, Pesias e Wilson pelas observações da radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Se você chegou até aqui, creio que o enigma foi respondido. Bom, este vídeo faz parte de um trabalho proposto pelos professores Felipe Damasio e Guilherme Emerim. Curta, comente e compartilhe e aproveite para seguir o If Science em outras redes sociais para mais conteúdos assim. Não esqueça de que o universo está cheio de mistérios e aventuras. Até mais!